Bom, então ficou para a gente um exercício do dia 24/11, é uma lista de áreas de figuras planas. Nós temos aqui a primeira lista de áreas, né? E é um exercício para a gente fixar as fórmulas, correto? Então, nós temos na nossa lista, determine a área de cada figura. Na letra A, nós temos um quadrado com o valor do lado 13 centímetros, né? Bom, muito simples. A área do quadrado é a área igual a lado elevado ao quadrado. Então, basta a gente substituir o lado por 13, e 13 elevado ao quadrado é 13 vezes 13, que vai gerar para a gente, então, 169. Unidade de medida centímetros, então vamos colocar centímetros quadrados. Essa foi fácil, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa letra B. Ó, a letra B, nós temos um quadrado também, só que com a medida do lado de 20, raiz quadrada de 23. Unidade de medida metros, né? Bom, nessa situação, a gente vai considerar, então, a medida do lado, a raiz quadrada de 23, e a gente não precisa resolver, né? Por quê? Lado elevado ao quadrado, na própria fórmula, a gente já tem como simplificar. Então, vai ficar raiz quadrada de 23 elevado ao quadrado. A gente pode colocar aqui o parêntese para organizar. E toda raiz quadrada elevada a um expoente quadrado, nós podemos simplificar cortando o expoente com raiz, tá bom? E aí, vamos puxar o nosso radicando, que é um número dentro da raiz para fora, e teremos o seguinte, ó, área igual a 23, unidade de medida, metros quadrados, tá bom? Questão simples também. Confiram, por favor, ver se está tudo certinho. Vamos dar uma olhada na letra C. Na letra C, nós temos aqui um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, né? Então, vamos substituir aqui a nossa base 14 e a altura vai ser o 6. Acompanhe comigo aqui, ó. Então, nós temos a área igual a base vezes a altura. A base vai ser 14, a nossa altura vai ser o 6. 14 vezes 6, ó, 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6, com 2, 8. Então, vai dar 84. Unidade de medida, centímetros. Lembra sempre de colocar quadrados, tá? Porque se refere à área. Confiram, por favor. Continuando, nossa letra D, legal, ó. A nossa base, nós temos uma raiz quadrada de 12 e nós temos uma raiz quadrada de 3 na altura, né? Bom, nessa situação a gente também não vai resolver as raízes, né? A gente vai trazer para a fórmula e na fórmula a gente pode aplicar aqui a multiplicação de radicais. Então acompanha comigo, ó. Nós temos na letra D a área do nosso retângulo base vezes a altura. Então vai ficar a área igual a raiz de 12 que multiplica a raiz de 3. Tá? Então, nessa situação aqui, a gente vai multiplicar dentro por dentro. 12 vezes 3 vai dar 36 e permanece dentro da raiz. Lembra dessa regra? Operações com radicais, então nós temos aqui a multiplicação, é fora por fora, dentro por dentro. Tudo que tiver fora a gente pode simplificar, e o que tiver dentro também a gente pode fazer a operação aqui. Então, 12 vezes 3 vai dar 36, ainda dentro da raiz. Dá para extrair a raiz quadrada de 36? Dá. Então, lá no final do cálculo que a gente extraiu a raiz, né? Que número multiplicado por ele mesmo em duas parcelas, que vai dar 36, é o número 6. Unidade de medida, centímetros, então a gente vai colocar centímetros quadrados.
Isso está tudo certinho. Bom, na letra E, nós temos um triângulo, ele está no desenho de equilátero, né? Um triângulo com 3 lados iguais. Então, nós temos aqui a nossa base, o 9, e a nossa altura, o 7, tá? Bom, a área do retângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, olha como é que vai ficar. Acompanhe comigo na letra E. Ó, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Vamos substituir a base 9, a altura 7, tudo isso dividido por 2. Bom, aqui eu tinha explicado a vocês que há uma possibilidade de escolher um desses números aqui do numerador, da parte de cima da fração, para poder dividir, né? Para ficar mais fácil de resolver. E depois, com o resultado, a gente multiplica pelo outro número. Só que nessa situação, 9 dividido por 2 vai dar 4,5 e 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Então, não ajuda, né? A gente vai ter que fazer da forma convencional. 9 vezes 7, 63. 63 dividido por 2. Então, teremos 31,5 unidade medida, centímetros quadrados, ok? Vamos à nossa letra F. Letra F, nós temos também um triângulo, só que é um triângulo retângulo, né? Observa aqui que a gente tem um L embaixo, que é a medida de 90 graus. Eu expliquei durante a atividade que nessa situação a gente pode considerar o lado que está na vertical como altura, né? Então, nós temos base 12, altura 8. Vamos comigo aqui. Substituindo, área igual a base vezes a altura, dividido por 2. Então, vai ficar 12, que é a base, multiplicado pela altura, que é 8, dividido por 2. Aqui, ó, a gente pode fazer aquele corta-caminho que eu passei para vocês. Ó. 12 vezes 8 vai dar um valor muito alto, né? Então, você pode fazer o seguinte, ó, pega aqui, ó, 12, divide por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 8 vai gerar para a gente 48. Bem fácil, né? Outra forma, você poderia pegar o 8 e dividir pelo 2. Ó. 12 vezes 8 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 4. Então, 12 vezes 4, 48. Beleza? Ajuda, né? Porque a gente não precisa fazer continha. A gente faz de cabeça muito mais rápido, né? Lembrando que só pode fazer esse processo quando a gente tem uma multiplicação aqui em cima, tá vendo? No caso, como é base vezes altura, aí a gente pode fazer que não distorce o valor. Se fosse base, igual a gente tem no trapézio aqui, mais, ó, aí não dá, né? Se fosse um valor mais o outro, teríamos que reduzir termos semelhantes primeiro, para depois fazer a divisão por 2, tá? Só pode ser feito porque a gente tem a multiplicação, que é a operação oposta da divisão. Então, não altera o resultado, né? Confiram, por favor. Bom, vamos aqui à nossa letra G. Letra G é um trapézio, né? Um trapézio retângulo, porque ele gera um ângulo de 90 graus, tanto aqui na base, que é o 22, quanto na parte de cima, que é a base menor, que é o 18, tá? Então, a gente chama de trapézio retângulo. Eu expliquei isso aqui também durante a atividade, né? Durante o exercício, o conteúdo, perdão, a explicação do conteúdo. E nós temos o seguinte, ó. Classificação aqui, ó. Base maior vai ser o 22, Bzão, Bzinho, base menor vai ser o 18, e a nossa altura a gente vai considerar o lado que já está na vertical, que é o 14, tá? Olha como é que vai ficar. Acompanha comigo, ó.
área igual Bzão 22 mais Bzinho 18, vezes a nossa altura, que é 14, dividido por 2. Aqui, interessante, né? Como é que a gente pode resolver essa situação aqui de uma forma mais simples? Ó, 22 com 18 vai dar 40, tá bom? Então, a gente pode ou dividir o 40 por 2 e depois multiplicar por 14, ou pegar esse 14 aqui, ó, e dividir por 2. 14 por 2 vai dar 7. 7 vezes o 40, 7 vezes 0, 0. E 7 vezes 4 vai dar 28, tá? Então, resultado 280. Ó. Se você fizer essa dica, né? Seguir essa dica que eu dei, você consegue fazer de cabeça rapidinho. Né? Você pode até cortar aqui se quiser. Ó, 14 eu corto com 2 e vai gerar o 7. Deixa eu fazer um rascunho aqui. Ó. Quer dizer isso aqui. Ó. Você pode cortar 14 com 2. E aí vai gerar para a gente aqui 14 dividido por 2 vai dar 7. Ok? Então, você vai pegar ó, 22 mais 18 vai dar 40. 40 vezes 7, 280. Dá para fazer de cabeça, né? É uma dica interessante, tá bom? Para não ganhar tempo durante a atividade. Ah, professor, mas eu não me sinto seguro de fazer dessa forma. Aí faz o convencional. 22 mais 18 vezes 14, mas faz isso aqui na mão, né? Não utiliza a calculadora não, tá bom? A gente precisa treinar. Né? Até porque a calculadora tem uma situação que depois eu vou comentar com vocês, tá? Deixa essa G aqui por último, depois eu vou comentar um erro muito comum que o aluno faz na calculadora e distorce o valor. Bom, continuando. Vamos lá. Nossa H é um losango. Né? A gente tem uma diagonal maior, representada aqui por uma reta fora do polígono, e nós temos uma diagonal menor, representada também fora do polígono, com a medida de 8 centímetros. Então, Dzão, que é a diagonal maior, 15, e Dzinho vai ser o 8 centímetros. Então, a nossa fórmula do losango, área igual a Dzão vezes Dzinho, dividido por 2. Então, diagonal maior vai ser 15, multiplicado por 8 dividido por 4. Aqui é a mesma coisa, né? Ó, calma que aqui tem um erro aqui. Considera aqui 2. Ó. Deixa eu ajustar aqui. Aqui é como se fosse um 2, tá? Não ficou muito bom, não. Deixa eu tentar fazer diferente aqui. Eu vou fazer um risco aqui, ó. Tá, então, desconsidera esse 4. Eu acabei digitando errado ali na hora, fazendo errado ali no quadro, né? E aqui, ó, considera como 2, tá? Então, nós temos aqui, ó, 15 vezes 8 dividido por 2. Você pode simplificar esse 8 por 2 aqui, que vai dar 4. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 15 vai dar 60 centímetros quadrados, tá? Então, é uma forma mais prática de fazer, né? A gente pode fazer essa divisão aqui primeiro, ó. 8 dividido por 2, que vai dar 4, e depois multiplicar por 15, gerando 60. Unidade de medida, centímetros, então vai ficar centímetros quadrados, né? 60 centímetros quadrados. Confiram, por favor, ver se está tudo certinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar, tá, pessoal? Bom, continuando, vamos aqui ao próximo quadro. Teremos aí a J. Aí é a área do círculo, então a gente tem o 6, que é a medida do raio, correto? Então vai ficar o seguinte, ó, a área do círculo é a área igual a π vezes raio elevado ao quadrado. Então teremos o seguinte, ó, área igual a π vezes 6, que é a medida do raio, elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado vai gerar para a gente 36, tá? Aqui ele não deu nenhum valor para a gente utilizar
ou π, né? Então, a gente pode resolver dessa forma, ó, 36, 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, vai dar 36, 36π centímetros quadrados, unidade de medida centímetros, né? A gente coloca quadrado. Agora, a gente também pode resolver o π. Vamos fazer uma continha aqui. Vou botar a calculadora científica do Google. Ó, e vou considerar o π como 3,14, tá? Que é o bem comum. Então, vai ficar 36 vezes 3,14, vai gerar para a gente 113,04, né? A gente pode até considerar 113, tá vendo? Aproximado, né? Como a gente sabe o conceito do π, sabemos que é um número infinito, né? Um número irracional com a característica de ser infinito, poderíamos colocar aqui 113 centímetros quadrados. Também é uma opção de resposta, tá? Considerando ali o π 3,14, tá bom? Vou colocar aqui na tela, ó. Então, a gente pode dizer o seguinte: a área igual a 36 vezes 3,14, né? Quem utilizou aí o π de 3,14 vai obter o resultado de 113, tá? Unidade medida em centímetros quadrados, tá bom? De vermelho aqui não ficou muito legal, né? Se aparece bem para vocês. Vou colocar aqui embaixo. Deixa eu fazer isso aqui de novo. Deixa eu fazer de preto para ver se fica melhor. É igual a 36 vezes 3,14, 113. Acho que vai ficar melhor. Beleza. Tá? Para quem resolveu aí com o π 3,14. Bom, vou dar um tempinho para vocês conferirem. Confiram, por favor, ver se está tudo certinho. Bom, vamos voltar aqui. A nossa lista, nós temos agora a J. A J traz informação aqui, ó, do 16, mas esse 16 centímetros, né, o aluno tem que prestar atenção no que está sendo representado na figura. Ele não é o raio, né? Ele é o diâmetro, porque a gente viu durante a explicação do conteúdo que o raio parte do centro até a borda. E de uma borda até outra, a gente tem a medida do diâmetro. Então, a gente pode observar também, né, que a medida do diâmetro ela é formada por 2 vezes a medida do raio, correto? Então, se o nosso diâmetro é 16, o raio vai ser a metade. Como a gente pode representar isso por fórmulas, né? Interessante. Como é que a gente pode representar isso por fórmulas? Acompanha comigo. Ó. Nós podemos dizer o seguinte, que o diâmetro do exercício foi 16 centímetros, o raio é o que a gente precisa para resolver, né, a nossa fórmula da área. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, que raio é igual à medida do diâmetro dividido por 2. Lembra que eu comentei? Toda vez que a gente quer buscar metade, a gente vai fazer essa divisão por 2, tá? Então, se a gente sabe que o raio é metade do diâmetro, a gente vai pegar a medida do diâmetro e vai dividir por 2. E o nosso raio, então, vai ser 8 centímetros. Agora, a gente vai para a fórmula da área e vamos substituir o raio por 8. Então, vai ficar a área igual a π vezes o nosso raio, que é 8, elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado vai dar 64. 64 vezes π, 64π. Essa escrita aqui é igual ao monômio, né? Coeficiente, número na frente, parte literal depois, que é a letra. Unidade medida centímetros quadrados. Bom, para o aluno que fez com o π 3,14, né? Vamos fazer aqui para ver quanto vai dar na calculadora. 64 vezes π,
Então, vem comigo aqui, ó, 64 vezes o nosso π, vamos considerar 3,14, tá? Teremos, então, 200,96, tá? Vou aproximar aqui de quase um 201, né? Tá vendo? 96, quase um 201, beleza? É mais para 201 ali do que para 200, tá? Então, vamos escrever isso aqui. Beleza, vou deixar aqui anotado a medida do anterior. Agora eu vou fazer, vamos fazer aquele cálculo ali. Vai ficar o seguinte, ó, a área igual a 64 vezes 3,14 vai gerar para a gente, então, 200,9, tá? Unidade medida, né? Faltou aqui, unidade medida, centímetros quadrados. Ok? Confiram, por favor, ver se está tudo certinho. Bom, alguém tem alguma pergunta? Agora eu vou falar sobre aquelas dicas na calculadora que eu comentei com vocês aqui na letra G. Vamos dar uma olhada na letra G. Nesse cálculo aqui, a gente tem o seguinte, ó, 22, que é base maior, mais base menor que 18, multiplicado por 14 dividido por 2. Cuidado quando você for utilizar a calculadora, né? No ensino médio, você vai poder utilizar a calculadora em outras disciplinas, né? Então, é importante você saber utilizá-la, correto? Então, se você digitar aqui direto, ó, 22 mais 18 vezes 14 dividido por 2, ó, o aluno, às vezes, ele pega e sai digitando tudo na calculadora. Deixa eu conferir aqui, 22 mais 18 vezes 14 dividido por 2. Tá. Os valores estão todos certos, mas se a gente apertar agora igual, olha a resposta, 148. E qual foi a resposta do nosso cálculo? 280. Então, tomar muito cuidado na hora de fazer o cálculo na calculadora, porque ela reconhece uma ordem de prioridade, tá? Então, vou voltar aqui, ó, escrever aqui de novo. 22 mais 18 vezes 14 dividido por 2. Bom, o que acontece? Se você digitar isso aqui dessa forma, né, ela não consegue separar o que é numerador e denominador. Ou seja, ela vai por ordem de prioridade. Então, ela vai resolver primeiro isso aqui, ó, tá? Depois ela vai fazer a divisão. Lembra da ordem de prioridade? Primeiro raiz e expoente, né, e potência. Depois multiplicação e divisão. Por último, soma e subtração. Então, ela vai fazer primeiro a multiplicação, depois ela vai dividir por 2 e, no final, a calculadora vai somar. Então, como é que eu faço esse tipo de cálculo, professor? Bom, se tratando aqui de mais, ó, aqui a gente tem uma redução de termos semelhantes. E observa que na fórmula, eu comentei isso durante o conteúdo, na fórmula a gente tem entre parênteses. Ó. Não precisa respeitar isso na hora de colocar na calculadora, tá? Você tem aqui o símbolo do parêntese. Eu não sei se ele vai... Acho que vou ter que digitar do zero. Então, vem comigo, ó.
Ó, você vai colocar o parênteses e vai colocar 22 mais 18, fecha parêntese. Aí, o que acontece? A calculadora vai entender que isso aqui é uma redução de termos semelhantes que tem que ser feito separado, tá? E depois você vai ter a multiplicação por 14 e, por fim, você pode colocar a divisão por 2, tá? Porque aqui elas têm a mesma ordem de prioridade, não vão alterar, né? Ó, se você fizer aqui primeiro, 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 vezes 40 vai dar o valor que a gente encontrou, né? Mas, principalmente, a redução de termos semelhantes, a gente precisa colocar entre parênteses, tá? E aí, vamos apertar o igual aqui, ó. Ó, agora deu certinho, tá vendo? 280. Fica essa dica aí, porque eu já vi muito aluno errando, quer cortar caminho utilizando a calculadora, mas não sabe utilizar a calculadora de forma correta, e aí o resultado fica distorcido, né? Isso é importante, porque pensa que fosse numa prova, né? Já vi aluno errar isso em prova. Utiliza a calculadora e erra. Então, fica a dica para vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida?